Salve, moçada, beleza? Vamos ao conto número 22, chamado A Quinta História. Vamos lá, então, conhecer a quinta história das baratas. Gente, que história vibe. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Esse é o conto, um dos contos queridinhos de vestibular. Por quê? Porque ele tem uma narrativa chamada narrativa em abismo, ou seja, uma história dentro da outra história, tá? Então aqui existe uma intertextualidade entre essa história, a quinta história, e o livro Mil e Uma Noites, que todo mundo conhece, famosão e tudo mais, tá? Gente, então é maravilhoso, né? Vamos conhecer. Esse é o nome das 5 histórias. Primeira história, como matar baratas. Segundo, o assassinato. Terceiro, estátuas. Quarto, não tem nome, mas seria uma substituição de técnicas. E a quinta história tem um nome que não tem nada a ver com nada. Mas vamos então para a primeira história. Pois bem, o título é Como Matar Baratas. Começa assim. Veja, aqui nós temos uma metalinguagem. É o texto falando de como ele começa. Isso é interessante, beleza? Queixei-me de baratas para minha vizinha. Falei que estava complicado, mora lá e tudo mais. E a vizinha falou assim, olha, eu vou te dar a receita agora. Você pega açúcar, farinha, gesso, mistura tudo e espalha pela casa. As baratas vão ser atraídas pela farinha e o açúcar, e quando elas comerem aquilo misturado no gesso, elas vão morrer e ficarem duras, de dentro para fora. Assim eu fiz e assim morreram. Essa foi a primeira história. Vamos para outra história, a segunda, chamada O Assassinato. Começa assim, novamente. Queixei-me das baratas, a senhora me ouviu e passou a receita. Mas eu conto em detalhe como foi feito esse elixir durante a noite. E aí eu espalhei pela casa e na minha cama eu ficava ouvindo em silêncio o som das baratas. E eu surtia na alegria em saber que elas estavam sendo assassinadas. Eu estava curtindo e aquela noite eu matara. Aquela noite eu senti a morte. Cara, que loucura, velho! Terceira história. Veja, uma história dentro da outra. Começa da mesma forma. Reclamei para a vizinha me passou a receita, eu fiz a receita, espalhei pela casa, mas ao acordar eu vejo próximo aos meus pés as baratas mortas, todas elas como se fossem estátuas, petrificadas, pois o gesso que estava misturado com a farinha, elas comeram, deixaram elas petrificadas. Eu fiquei analisando os gestos de cada uma. Uma ainda tinha um pouco do elixir do veneno que eu preparei no cantinho da boca. E isso me trouxe um prazer enorme. A quarta narrativa inaugura uma nova era no lar. Mais uma vez começa da mesma forma. Queixinha barata, a vizinha ensinou, eu fiz o veneno deu certo, elas comeram. E eu tive um sentimento de que eu era uma feiticeira, uma bruxa. E essa bruxa estava se livrando do mal que estava assolando a minha casa. E por fim, eu tive o sentimento de que, cara, a minha casa foi totalmente detetizada. Eu sou a bruxa que fiz a poção para que isso resolvesse. Gente, que loucura! E a quinta história chama-se Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Começa assim. Queixei-me das baratas e assim termina a história. Gente, que loucura essa narrativa em abismo. Maravilhoso, uma vibe doida, clássico de Clarice Lispector. Beleza, moçada? Valeu e até!